Bom dia e excelente semana para vocês. Eh, eu já fiz um vídeo para responder a algumas perguntas que me foram feitas tanto na página Analisando as Escrituras. Para quem não sabe, estou nesta página do Facebook, certo? Tanto quanto aqui também nos comentários do canal. Outras pessoas fizeram várias perguntas, não vai dar para responder todas neste vídeo, mas eu vou responder a três delas. A primeira sobre a circuncisão, qual o significado, a importância da circuncisão, certo? A, a segunda, é, o que significa a Bíblia para mim? Perguntaram, o que é a Bíblia para você? A Bíblia é um livro de Deus? É a palavra de Deus? Como é que você vê a Bíblia? É um livro comum? Vou responder. E outra pessoas de outras nações e religiões, pessoas que não conhecem o Deus único, né? Essas pessoas têm chance de serem salvas? Vou responder também a essa pergunta. Começando sobre a circuncisão, a fonte bíblica para a circuncisão na Torá está em Gênesis capítulo 17, certo? No versículo 10, Deus faz uma aliança. Vamos começar do 9, né? Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, de acordo com a Torá, o motivo da circuncisão é ser um sinal entre Deus e o povo hebreu, os descendentes de Abraão, tá certo? Aí alguém poderia perguntar, mas por quê? Qual o motivo da circuncisão, dessa cirurgia, não é? Ser um sinal entre Deus e o povo judeu? Bem, essa pergunta a Torá não responde, né? Às vezes a resposta é chata, é chata, mas não pode ser acusada de ser desonesta, né? Eu estou sendo honesto, a Torá não diz por quê, não diz o motivo por que as pessoas precisam circuncidar. Agora, existem algumas é, especulações do porquê, né? De vários correntes diferentes do judaísmo. Alguns dizem que é uma questão de você ter no seu próprio corpo uma marca, né? Os livros judaicos, a literatura judaica até diz assim: o judeu tem vários símbolos para ele se lembrar da sua religião, da sua relação com Deus. No caso, ele entra em casa, tem um símbolo, a mezuzá, né? Ele usa roupas especiais, como o tzitzit, o talit, né? E ali ele lembra da aliança dele com Deus. Ele tem semanalmente o Shabat, que é um dia em que ele está impedido de fazer várias coisas, e aí ele lembra da aliança com Deus. Mas ele tem uma também que o tempo todo ele está com ela. Ainda que ele não esteja com roupas, ainda que ele não esteja no Shabat, ainda que ele não esteja vendo uma mezuzá e assim por diante, ele tem uma, a circuncisão, não é? Então, essa é uma das respostas. Mas por que a circuncisão? Outros associam com a questão da, da supervalorização do sexo, né? Que em outras culturas o prazer sexual é idolatrado, vamos dizer assim, ou é supervalorizado, e a circuncisão seria uma questão de diminuição, um fator de diminuição dessa luxúria, né? Para algumas pessoas a resposta é essa aí. E existem outras também, explicações cabalistas, que dizem que o homem tem sinais nas duas mãos, nos dois pés e na circuncisão, certo? E outras explicações, alguns dizem que é uma questão de saúde, alguns dizem que vem de povos pagãos, que os egípcios já faziam, coisas por aí. Mas a grande verdade é que nenhuma dessas explicações está na Torá dizendo é por isso, né? Então nenhuma delas é talvez suficiente para explicar o motivo desse hábito. Talvez a que chegue mais perto é a questão do sinal, de você ter um sinal no seu corpo, não é isso? Outros dizem que é porque por ali você vai gerar novas gerações e que eles já nascem com o sinal de Deus e assim por diante, tá certo? É, um parêntese que eu gostaria de acrescentar é que não é só em relação à circuncisão que a Torá não diz o porquê. A maioria dos mandamentos da Torá, ela não diz o motivo, né?
E tem muitos livros por aí, os porquês do judaísmo, não sei o que dos porquês. Tudo bem, eu acho importante a gente explicar por que o Shabat, por que as festas, as festividades, por que o shofar, por que cada uma dessas práticas. Só que a gente tem que saber que essas especulações não são autorizadas pela Torá, né? Somos nós que estamos dando, tá bom? E é engraçado. A Torá também não diz qual é o porquê da própria Torá, né? O Novo Testamento tem um versículo que diz, porque a lei, a Torá nunca justificou ninguém. Mas aí eu pergunto, escuta, onde é que a Torá diz que a intenção dela era justificar ou era garantir a vida após a morte de alguém? A Torá nem fala na vida após a morte, assim, sem ambiguidade, não tem nenhum texto na Torá que diz tem vida após a morte, nenhum, né? Então por que que a gente segue a Torá? Porque Deus mandou, porque tem uma aliança em que Deus dá esses mandamentos. É claro, a maior parte dos mandamentos a gente consegue entender, né? Não matar e assim por diante. Mas tem uns que não, tem uns que não são racionais e que o povo de Israel cumpre, né? Ou se lembra deles na impossibilidade de cumpri-los, porque simplesmente Deus mandou, né? Essa é uma resposta que não satisfaz, talvez, muita gente, mas satisfaz certamente o povo judeu, tá bom? Espero ter respondido. Outra pergunta. Deus vai aceitar as pessoas de outras religiões ou de outros povos que não conhecerem o monoteísmo? Bem, como eu já falei, dei uma pincelada, a Torá não fala da vida após a morte de forma inequívoca, né? Com certeza isso é a vida após a morte. Não tem isso na Torá, tá certo? É claro, eu acredito na vida após a morte, acredito na recompensa e punição. Inclusive, é considerado um dos princípios do judaísmo, apesar de não estar claramente evidenciado nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas de acordo com os nossos sábios, isso está claro em outros textos, tá bom? A tradição judaica diz que as pessoas justas dos outros povos também vão ter um lugar no chamado Olam Rabá, que é a vida após a morte, não é isso? Literalmente o mundo vindouro, uma espécie de céu, paraíso, tá certo? Biblicamente, de um ponto de vista bíblico, o que Deus pede, eu não conheço nenhum texto na Bíblia em que Deus peça dos outros povos sejam monoteístas, né? Ou eu acho que Deus quer que as pessoas sejam monoteístas, mas eu não conheço nenhum texto da Bíblia em que Deus diz o seguinte: fala em meu nome, ou então sejam judeus, ou então gostem da cultura judaica, ou coisas desse tipo. Nós vemos na Bíblia Deus aceitando pessoas não judias, né? Como eu falei no vídeo anterior, assistam. Nós vemos na Bíblia Deus mandando o profeta Jonas para os ninivitas, pessoas que não eram judias. E não foi dizendo, olha aqui, vamos passar a circuncisão em todo mundo, vamos fazer aqui uma conversão. Não. Foi dizendo, vocês estão todos imorais e precisam voltar atrás ou então eu vou destruir vocês. É isso que está escrito no livro do profeta Jonas, né? Então, Miqueias 5 e 8, é, desculpe, 6 e 8, é o texto que eu sempre estou citando, né? O que é que Deus pede? Será que Deus pede religião, religiosidade? As pessoas acham, né, que Deus pede violão, louvor, música, quadro de Maria na parede, não é isso? Ou então que você pareça religioso, ou então que você se emocione nas igrejas e assim por diante. Mas não é nada disso que Deus diz que Ele quer, né? Miqueias capítulo 6, os primeiros versículos, tá certo? Eles dizem o seguinte: vocês vão fazer o quê? Vocês vão me trazer um rio de sangue de sacrifício, de óleo? Vocês acham que vão fazer sacrifício para mim? Meu filho, já foi dito a você o que que Deus quer. E o que que Deus pede de ti, senão três coisas, né? Que você faça o que é justo, tá certo? Que você ame a benignidade e que você ande humildemente diante de teu Deus. Então, eu acho que existem muitas pessoas das nações que fazem o que é justo, tá certo? Que amam a benignidade e que andam humildemente neste mundo, né? Então, acredito sim que
pessoas de todas as nações, de todas as culturas, pessoas que não aceitam a cultura da Torá e assim por diante. Eu acredito sim que Deus tem coisas boas, recompensas para essas pessoas nesta vida e talvez na vida após a morte, que nós não sabemos exatamente como vai ser para ninguém, né? A verdade é esta. Sim, foi outra pergunta que fizeram. Como vai ser a vida após a morte? Eu já respondi, a gente não sabe, porque nós não vamos ter corpo, né? Isso aqui, corpo é desta vida, não é da próxima. Então a gente não sabe, a verdade é essa. Como é que vai ser no céu? Não sei. Como é que vai ser no paraíso? Não sei. Infelizmente, é uma coisa que não nos é dada saber, né? Não sabemos como vai ser na vida após a morte. Só que nós sabemos que nós devemos fazer o bem nesta vida, aqui e agora. Essa é uma resposta honesta a essa pergunta. Para finalizar, como eu vejo a Bíblia, né? Foi uma boa pergunta que fizeram aí. Como é que eu enxergo a Bíblia? É um livro qualquer? É um livro de literatura de ser humano? Ou é a palavra de Deus? É o seguinte, eu acredito que a Torá é a palavra de Deus, tá certo? Qual é a parte da Bíblia que diz que Deus deu essa parte da Bíblia? É a Torá, os 5 primeiros livros, né? Se a gente vê os Salmos, por exemplo, diz lá, Salmo de Davi, né? Ele diz, né? Bem-aventurado Deus é o homem que medita na tua Torá de dia e de noite. O que que Davi estava falando nesse salmo, né? Ele estava dizendo, feliz é o homem que pega a Torá, né? Aquele livro, e medita de dia e de noite. Não é isso? Então, existe uma parte da Bíblia que é a palavra de Deus, que é a Torá, né? Os profetas e os escritos, as outras partes da Bíblia, eles são complementos. Os profetas, tem gente que pega a sua experiência com a Bíblia e acha que o mais importante são os profetas, né? O cristianismo acha que o importante no Tanar, no Antigo Testamento, era o profeta, porque o profeta, eita, iria prever Jesus, né? Mas o mais importante do Antigo Testamento nunca foram os profetas. Os profetas eram apenas enviados por Deus para descer o pau no povo, para o povo voltar para a Torá. Era isso a função dos profetas, não era, eita, adivinhar futuro. Não. O interessante, o importante no Tanar é a Torá, não os profetas. Né? As pessoas invertem isso aí. A Torá é superior ao Messias. Messias não chega nem perto de Moisés, da Torá. Não chega nem perto. Né? O próprio Messias, do ponto de vista judaico, é uma pessoa submissa à Torá, e não é maior do que Moisés. Né? É preciso dizer isso, tá certo? Então, é, a Torá é a palavra de Deus e os demais livros da Bíblia são complementares, tá certo? A minha resposta é essa aí. Algumas outras coisas que eu preciso dizer sobre a Bíblia é o seguinte: a linguagem da Bíblia ela não alcança a essência de Deus. Por quê? Porque toda criação é uma limitação. A linguagem, né, sons, letras, palavras, é uma criação, portanto, uma limitação. A linguagem da Bíblia é limitada. A Bíblia não fala tudo sobre Deus. A Bíblia não fala a essência de Deus. Por quê? Porque a linguagem é limitada. Né? Nós temos que saber disso. Outra coisa, a Bíblia, ou a Torá, não é o único livro importante. Né? Apesar de ser o mais importante, porque é o livro de Deus para a humanidade, eu acredito nisso, tá certo? Porém, não é o único livro importante. A própria Bíblia não diz que, olha, você vai ler só isso aqui, né? Ou que só isso é importante, ou que isso aqui é o manual para todas as coisas da sua vida. No protestantismo, nas igrejas pentecostais, nas testemunhas de Jeová e assim por diante, eles pegam texto da Bíblia até para andar para frente, né? Não, você faça um leve ângulo nos seus calcanhares, baseado em Eclesiastes capítulo 7. Né? Eu estou brincando, mas é para ilustrar uma verdade. Né? Às vezes a gente brinca para falar uma coisa séria. As pessoas supervalorizam a Bíblia. Eu diria até que elas idolatram a Bíblia. Não é? Por quê? Porque eles colocam a Bíblia num lugar que nunca foi o lugar da Bíblia. A Bíblia não é o único livro importante.
entendeu? A Bíblia não é o manual da vida do ser humano. Pastor, eu estou aqui com uma dúvida sobre a minha vida íntima na minha família. Irmão, Tessalonicenses, né? Não é por aí. Quem disse que a Bíblia é um livro de oráculo de você consultar, né? Eu não sei de onde tiraram isso, não é isso? Ou então me digam dentro da Bíblia qual é o texto da Bíblia que fala que a Bíblia é o oráculo para todas as coisas do mundo, da vida, da ciência. Tem gente que acha até que livro de ciência é a Bíblia, né? Isso é um absurdo sem tamanho, mas tem muita gente que acha. Outra coisa, ninguém segue só a Bíblia, né? Ninguém segue só a Bíblia. Os protestantes dizem eu sigo só a Bíblia, mas não seguem. Ninguém segue só a Bíblia. As pessoas seguem suas interpretações ideológicas da Bíblia, ou seja, religiões. Todos seguem religiões, ninguém segue só a Bíblia, tá certo? Assistam a esse propósito o meu vídeo sobre sola escritura, tá certo? Outra coisa, é, a interpretação da Bíblia não deve ser individual, porque isso só cria confusões. Outro erro protestante, né? Cada um lê a Bíblia, aí quando eles acham uma coisa na Bíblia, aí no outro dia chegam lá na rodinha de protestantes, né, dizendo: olha aqui, achei uma pregação sobre um cara que aparece uma única vez na Bíblia. Achei uma coisa nova, né? Se orgulhando, né? Se orgulhando porque achou, descobriu, interpretou uma coisa nova na Bíblia. Já pensou que bobagem é isso, né? Que besteira é isso? O que vale mais, uma interpretação de uma única pessoa, da sua cabecinha, né, que não sabe ler nem Machado de Assis, né, é preciso dizer isso, ou a interpretação das grandes tradições religiosas, dos grandes sábios do passado, né? Você quer se basear, você quer começar do zero, ou você quer aproveitar a sabedoria das pessoas do passado? É como eu dizer, eu estou aqui usando esse notebook, essa câmera, né, esse fone de ouvido e tudo. Será que para eu usar isso eu tive que inventar, descobrir como é que funciona o notebook? Não. Eu apenas já peguei ele, já comprei ele dessa maneira. Da mesma forma, será que para você, será que o correto ou o mais apropriado é você começar do zero a sua interpretaçãozinha da Bíblia? Ou é você pegar as grandes tradições religiosas, né? Livros do passado, livros de religião das pessoas que estudaram a Bíblia e assim por diante, né? Só que protestante não entende isso. Por quê? Porque ele supervaloriza a Bíblia. Essa é que é a verdade. A forma como as pessoas leem a Bíblia também é errada, né? Por quê? Porque as pessoas leem a Bíblia por versículo. A Bíblia não é um livro de versículos. Eu já falei aqui neste canal que a divisão em versículos surgiu em 1551, século XVI, 1500 anos depois da Bíblia. Veja só, né? 1500 anos antes da Bíblia, depois da Bíblia, foi que surgiu a questão dos versículos da Bíblia. E ah, muitos protestantes, particularmente os pentecostais, né, eles só estudam versículos, eles só conhecem versículos. Tanto é que se eu for falar isso que eu falei agora há pouco das tradições, aí ele já vem assim, ó, ele já vem assim, ó, um ângulo aqui, né, e com a voz assim, bota o dedo na minha cara e diz: anulais as escrituras pela tradição. Marcos não sei que lá. E acha que me respondeu porque citou um versículo, né? Você já pensou como é que as pessoas estão estudando a Bíblia, né? Não é assim que se estuda a Bíblia. A divisão em versículos surgiu 1 milênio e 5 séculos depois da Bíblia. Antes disso, ninguém tinha versículos, tá certo? Então, não é assim que se estuda, não é lendo o versículo que se estuda a Bíblia. Esse versículo das Escrituras e as tradições é parte de uma represália de Jesus aos fariseus. É uma história, é um texto grande, não é um versículo. Não é uma ordem geral, nem um oráculo para a vida. Não, é parte de uma história, de um relato, de um diálogo entre Jesus e os fariseus, né? Só que o cara vem e pega o versículo. Não é assim que se estuda a Bíblia. Por isso que vocês vão perceber
que aqui neste canal eu quase nunca cito versículo, eu não faço estudo dos originais, né? Muito difícil. Vamos pegar aqui o hebraico. Dificilmente eu faço isso. Por quê? De que vale isso, né? De que vale? O que eu for descobrir aqui individualmente vai mudar o mundo? Não é isso? É, um versículo da Bíblia não é, a Bíblia não é dividida em versículos, ela é dividida em grandes textos, em relatos, em livros e assim por diante. E não deve ser estudada apenas por versículo, como a maioria das pessoas está fazendo, e isso é errado, né? Então, como é que eu vejo a Bíblia? É sim a palavra de Deus, ou pelo menos a Torá é a palavra de Deus, tá certo? Os profetas e os escritos, eles são livros complementares à Torá, tá certo? Não creio no Novo Testamento, quero deixar isso bem claro. Repito, não creio no Novo Testamento. Motivos, né? Apesar de já ter 20 minutos de vídeo, vou dizer bem rapidamente. Três motivos. O primeiro deles, as citações que ele faz do Antigo não são fidedignas, ele distorce essas citações, tá certo? Dois, ele não estava previsto no Antigo. O Novo Testamento não estava previsto no Antigo, tá bom? E três, as ideias do Novo Testamento não são as mesmas ideias do Antigo, são um pouco diferentes, né? Infelizmente deixei isso para o final, mas eu acho que eu vou gravar outro vídeo só sobre isso, porque não creio no Novo Testamento, tá bom? Mas eu espero ter respondido a forma como eu enxergo o Tanar, que é o Antigo Testamento.